A Organização Mundial da Saúde fala em números altos de cerca de 40% das pessoas que são assintomáticas, ou seja, elas não apresentam nenhum sintoma ou se não apresentam sintomas de maneira bem branda. Então, já que a maioria das pessoas são assintomáticas, qual é o papel do isolamento social nisso aí? Que é o que muitas pessoas têm dúvidas. Se a E, maioria das pessoas não apresentam sintomas, por que se isolar? exatamente, é isso, é isso. Então, vamos imaginar que nos jovens abaixo de 50 anos não acontece nada. Vamos imaginar, porque não é bem assim. Quer dizer, tem morte em jovem também. Tem morte em jovem, mas são poucos. Ah, por que o jovem morreu e o outro jovem não morreu? Talvez porque eles tinham uma imunidade um pouco pior e tal. Bom, mas enfim, também jovem. Mas vamos imaginar, para fim de raciocínio, que é o seguinte, não, o jovem pode pegar que ele vai ter no máximo uma gripinha. Tá bom. E aí a gente isola os avós, os pais, enfim, os idosos, os que têm doença que deprime a imunidade, que tem câncer, que tem doença autoimune, que tem, enfim, todas as doenças, que tem um diabetes grave, descompensado, que tem um problema cardíaco, que tem uma hipertensão descompensada. Bom, então a gente isola esses. E aí os outros vão para a rua, vão para a escola, vão para o comércio, vão para o restaurante e tal, e eles só pegam uma gripinha. Tá bom, onde é que eles moram? Eles moram na casa onde vai ter todos esses que foram isolados. Então, o furo desse raciocínio é o seguinte: esses vão voltar para casa e vão passar para os idosos, para os que têm imunidade deprimida, etc., vão passar o coronavírus e vão matar todos esses. Então, não é possível, esse raciocínio é um raciocínio estreito, é um raciocínio de quem ignora como é que a coisa funciona. Ah, mas então, aí quando ele chegar em casa, ele não tem contato com os mais velhos. Como assim? Dentro de casa, como é que ele não vai ter contato com os mais velhos? Quer dizer, como é que você garante isso? Então, não dá para deixar os jovens ir para a escola, os jovens ir para o trabalho, os jovens ir para o comércio, se eles não tiverem um lugar para ir que não seja onde estão os idosos. E isso não é possível. Socialmente, isso não é possível. Então, esta solução, que tem sido defendido por alguns, principalmente os empresários que acham que a questão econômica é primordial em relação à questão da saúde, isso não são todos os empresários, vamos ser honestos, né? A maioria dos empresários está consciente disso, mas tem alguns empresários que têm nome e que que influenciam, né, socialmente os outros, que estão falando, não, o importante é a economia. Alguns chegaram ao descaramento, como o dono do Madeiro, o dono da Van, enfim, o Justus, enfim, de dizer o seguinte: tudo bem, vai morrer, vão morrer, como disse o dono do Madeiro, vão morrer 5 mil ou 7 mil, que não são 5 mil ou 7 mil, se fizer o que eles querem, vão ser centenas de milhares de mortos, ou talvez chegando perto de 1 milhão. Né? Mas vamos dizer, ele falou 5 mil ou 7 mil, paciência, eu sinto muito, eu vou ficar triste, mas a economia não pode parar. Se morrerem centenas de milhares de pessoas, o baque na economia depois da epidemia vai ser muito pior para a economia. Então, não é possível a tal do isolamento vertical, quer dizer, isola só os que têm risco e bota os outros na rua. Esses outros voltam para casa, esses outros passam para os parentes, amigos, etc., mais velhos, que convivem com eles na casa e matam essas pessoas. Então, este é uma coisa que nós temos que ter muita clareza. Por que não é possível isolamento vertical? Se fosse possível, era muito melhor. Perfeito. Essas pessoas que dizem que o vírus não é tão sério assim, que nós não estamos vivendo uma pandemia, fala que o coronavírus é apenas uma infecção comum, como os resfriados que a gente pega agora, nessa época do inverno e tal. Mas não é, né? Pelo que você falou, ele é muito mais sério do que isso, né? Ele pode afetar muito mais as pessoas e, pelo visto, ele se alastra com muito mais rapidez. É isso mesmo?
Sim, olha, podemos dizer o seguinte, se o coronavírus der uma infecção leve, aí então ele é como uma gripe. Como na maioria das pessoas que pegam o coronavírus, são os jovens, os fortes, que não têm doença e tal, não sei o quê, ele dá uma doença leve, na maioria dos casos, alguns têm coisas mais graves, mas como ele tem, o sintoma principal para essas pessoas é uma coisa leve, então eles dizem que isso é uma gripinha, né? Para começar, o coronavírus não é o mesmo vírus da gripe, ele é um vírus totalmente diferente do vírus da gripe, só para esclarecer. Mas, vamos lá, o sintoma pode ser de uma gripinha? Sim. E aí? O sintoma para eles é uma gripinha. E para os outros? Para os outros é a morte. Então, como é que é isso? Só se a gente for hipócrita e disser o seguinte, não, mas tudo bem, os caras já estão velhos mesmo, já passaram dos 60, pode morrer. Ninguém tem coragem de dizer isso. Mas na cabeça de alguns, eu acho que passa esse raciocínio. Porque eles sabem disso. Eles sabem que se muitos jovens tiverem coronavírus, a doença coronavírus, eles vão passar para os mais velhos, e aí nós vamos ter um grande número dos mais velhos com a doença, e uma parte muito significativa desses vão precisar de internação, vão precisar de UTI, e não haverá leito suficiente. E aí é só se basear no que acontece nos outros países. O Trump, nos Estados Unidos, começou dizendo a mesma coisa que o Bolsonaro disse aqui. Não, isso não, nós não vamos parar a economia, tal, não sei o quê. Mudou de história. Mudou de conversa. Por que que mudou? Percebeu que aquilo que ele falava, não, só isola os idosos, faz o tal do isolamento vertical, não funcionou e os casos estão estourando. Os Estados Unidos, pelo volume de crescimento de casos, vai passar a China, vai passar a Itália, até porque tem mais população que a Itália, tem menos que a China tem muito mais habitantes, mas em número de casos, os Estados Unidos vai ser o maior país, o país que vai ter a maior incidência de casos graves de coronavírus. E muita gente vai morrer. Então, eles estão agora, tardiamente, mas antes tarde do que nunca, mas tardiamente. Por que tardiamente? Eles agora decretaram restrições graves, intensas, né? A tal do isolamento horizontal. Agora, só que nesse tempo todo que eles ficaram fazendo isolamento vertical, muita gente entrou em contato com o vírus. O tempo que o vírus leva para se manifestar varia de 7 a 14 dias. Então, durante 7 dias, tem um monte de gente infectada que ainda não manifestou sintoma e vai manifestar o sintoma. Então, vai explodir o número de casos. Explodindo o número de casos, vai explodir o número de casos graves. É isso que precisa ser discutido. Então, não dá para brincar com isso. Fazendo um paralelo com essas infecções, na semana passada começou a vacinação contra a influenza, né? A vacina contra a influenza. O Ministério da Saúde diz que essa vacina ela não previne, mas ela inibe a circulação do coronavírus. Até que ponto isso é verdade? Ela é benéfica? Seria uma solução imediata das pessoas, todas as pessoas tomarem essa vacina para prevenir um pouco mais, achatar a curva? Não, Tiago, eu acho que o Ministério não disse isso. Eu acho que algumas pessoas dizem isso, mas não. A vacina contra a gripe, ela previne contra a gripe, ponto. Ela não interfere no coronavírus. Ou interfere. Interfere por quê? Se eu estiver com uma gripe, eu já estou debilitado, estou gripado, estou com uma gripe, e eu pegar o coronavírus, são 2 vírus, um em cima do outro, e isso vai ser muito mais grave. Então, o que ela pode prevenir é evitar que eu tenha outra doença, porque a gente sabe que quem tem outras comorbidades, que eles falam, o que é comorbidade? É uma doença ao mesmo tempo que o coronavírus. Se eu tenho uma gripe e o coronavírus, meu caso é mais grave do que se eu tenho só o coronavírus. Então, a vacinação contra a gripe, ela se justifica para evitar que os mais idosos e os mais debilitados e os funcionários da saúde que entram em contato obrigatoriamente com o coronavírus, né, porque estão atendendo a população, para esses, então,
vacinando contra a gripe, evita que eles peguem a gripe. E ao eles não pegarem a gripe, eles estão mais preparados para o seu organismo enfrentar o coronavírus. Então, a vacinação contra a gripe não interfere diretamente no coronavírus, mas pode interferir na gravidade de uma doença por coronavírus, porque aí eles vão ter uma comorbidade, que é a gripe, e mais o coronavírus. Perfeito. É que a gente vê as pessoas falando e tal, é bom esclarecer isso aí. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Existe muita falação e tem muita coisa séria sendo dita e tem muita bobagem sendo dita. Algumas de propósito. Eu tenho assim, quer dizer, tem algumas fake news que são horríveis, são pessoas doentes da cabeça que fazem fake news para desinformar. Mas tem pessoas que ignoram um pouco como é que a coisa se dá e começam a falar coisas baseadas, não, isso é a mesma coisa. Eu vi um cara vendo uma bula de uma vacina para cachorro, dizendo, aqui, ó, estão falando do coronavírus que é novo, olha aqui, ó. Olha aqui a vacina, e mostrava, é contra coronavírus. Então já tinha vacina. Mentira isso. Quer dizer, o cara ignora que aquele coronavírus que o cachorro pode ter não é este coronavírus. Aquele coronavírus do cachorro não é capaz de infectar o homem, assim como o coronavírus do homem não é capaz de infectar o cachorro. Então, aquilo ou é má fé, ou é desconhecimento. Então, tem de tudo, as pessoas falam de tudo. Nós precisamos ver o seguinte, a pessoa disse uma coisa, não engolir simplesmente, a gente ter senso crítico. Aliás, a gente devia ter na vida isso, quer dizer, eu vi uma notícia e falo, isso está me parecendo estranho, deixa eu procurar em outras fontes para ver se isso bate. Né? Eu acho que as pessoas vão ter que começar a fazer isso, porque existem muitas informações. E eu não sei do Ministério da Saúde ter dito que o vírus da vacina contra a gripe previne do coronavírus. O que seria uma mentira, e eu acho que o Ministério da Saúde não faria isso.